Você sabia que mais de 60% dos brasileiros que financiam o seu imóvel acaba se endividando no processo? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para planejar o seu financiamento imobiliário e morar sossegado, tranquilo na sua casa, sem ficar enfurnado, atolado de dívidas, e vou te ajudar a tomar a decisão correta. Meu nome é André Felipe, sou fundador do Reset Financeiro, método que tira pessoas da dívida e ajuda essas pessoas a quitarem dívidas com até 95% de desconto, começar a construir reserva, ter proteção financeira em pouquíssimas semanas, trabalhar 11 anos no mercado financeiro, sou consultor financeiro pessoal, consultor financeiro empresarial, especialista em investimentos pela Ambima. Estou aqui neste canal para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais leve e livre das dívidas, te falando exatamente o que você precisa ouvir e abrindo a caixa preta do mercado financeiro com tudo que eles não querem que você aprenda. Presta atenção nesse vídeo que você vai aprender a tomar melhores decisões e não financie nada sem prestar atenção no que eu vou te falar aqui antes. Então seja muito bem-vindo e bem-vindo ao primeiro canal do YouTube que fala sobre dívidas direto ao ponto, exatamente o que você precisa ouvir, e vai abrir caixa preta do mercado financeiro aqui com tudo que eles não querem que você saiba para continuar pagando juros e alimentando o banco lá fora. Por que a maioria das pessoas se endividam quando vão fazer o financiamento? Primeiro ponto é porque elas não sabem planejar a longo prazo. Só olha para o que o corretor está falando, toma uma decisão puramente emocional, quero a casa, tem que ser aquela, tem que ser daquele jeito, não sabe levar em consideração o peso daquelas parcelas, a evolução daquelas parcelas, o que pode acontecer na vida dela nos próximos anos, e ela tem a sensação de que daqui a 15 anos a vida dela vai ser um reflexo de como a vida dela é hoje. E eu já projeto o maior otimismo para o futuro, como se tudo fosse daqui para melhor, e na maioria das vezes isso não acontece. Vão ter imprevistos no caminho, vão ter inflações que vão correr o valor da sua parcela, ou vão ter perdas de renda, enfim, uma série de coisas vão acontecendo ao longo de muitos anos e a gente precisa levar todas elas em consideração, saber analisar o contrato, a operação do financiamento em si, qual modelo de financiamento é melhor para mim, porque senão você pode se embananar e acaba se embananando lá na frente. O primeiro passo que você precisa dar para tomar uma decisão de financiamento inteligente é fazer um diagnóstico da sua vida financeira. É entender de fato como é que está a sua situação financeira hoje. Não tome a decisão de financiar um imóvel por 10, 15, 30 anos sem antes saber exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. Parece clichê essa dica, né? Mas é clichê porque é verdade, porque é muito importante. Pegue aí dos seus últimos 3 meses, pelo menos, os seus extratos bancários e a sua fatura do cartão de crédito e documente quanto eu tive de entradas fixas e variáveis, né, comissão, bônus, PLR, o que for, e documente tudo que saiu, né, tudo que você teve ali, que você passou cartão de crédito, tudo que você teve de movimentação de saída no seu extrato, documente isso e tenha uma noção exata de quanto entra, quanto sai e qual que é o seu saldo orçamentário, que é a diferença de quanto entra e quanto sai. Vamos supor que você documentou os últimos 3 meses e na média você teve uma entrada de R$10 mil, exemplo somente, e você teve uma saída média de R$8 mil nos últimos meses. Sem essa parcela, concorda comigo, se você faz uma parcela de R$1.500, R$2 mil, a chance de você se embananar nos próximos meses ou anos é muito grande? Sim. E se você se enrolar, você pode perder o próprio imóvel que você financiou depois de já ter pagado dezenas de milhares de reais. Então, não toma a decisão de financiar nada sem saber exatamente como está a sua saúde financeira hoje e qual é o seu saldo orçamentário, que é a diferença entre as suas entradas e saídas. Passo número 2. Antes de tomar a decisão de financiar um imóvel, pense e haja como uma espécie de investidor. Por quê? O investidor, quando ele vai aplicar o dinheiro dele, ele vai tomar a decisão de contrair uma dívida, porque o investidor também se endivida quando é estratégico para ele, ele analisa diferentes cenários e faz diferentes simulações. Uma delas que você precisa entender é o valor de entrada. Qual valor de entrada eu darei? Quanto maior o meu valor de entrada, menor o saldo financiado, e então os juros vão incidir sobre um saldo menor. Então, quanto maior o valor da entrada, menos juros eu vou pagar nessa operação, menor vai ser o meu montante nesse financiamento. Então, tenha muita noção disso. Quando você estiver simulando, tenha muita paciência e simule diferentes cenários, dando uma entrada de 5%, de 10%, de 20%, de 30%, de 40%. E entenda qual a sua capacidade de pagamento e qual valor de entrada acarretaria em parcelas menores que encaixariam lá naquele saldo orçamentário que eu te ensinei como é que você vai descobrir isso. Outra coisa que você precisa simular na tomada de decisão é: eu vou financiar em qual tabela de financiamento? Existem 2 tabelas de financiamento no Brasil que são comumente utilizadas, que é a tabela Price e a tabela SAC. A tabela
Price, ela é mais utilizada geralmente, a saque é um pouco menos utilizada. A saque é o sistema de amortização constante. Aquele financiamento, né, a grosso modo, para explicar fácil aqui para você entender, são aquelas parcelas que elas vão diminuindo conforme você vai pagando, porque os juros incidem sobre o saldo devedor atual e cada parcela que você paga, seu saldo devedor diminui, então significa que as suas parcelas vão caindo, elas são decrescentes. A Price, para você decorar, Price, como se fosse presa, Price presa, ou seja, as parcelas são fixas. Você paga o mesmo valor de parcela. Qual que é a diferença entre elas no primeiro ponto? Primeiro, a Price, por ser parcelas com valores iguais, geralmente essas parcelas começam menores, elas vão comprometer menos do teu orçamento. Já na saque, essas parcelas iniciais são um pouco maiores do que na Price, sobre o mesmo valor financiado eu estou falando, só que elas vão diminuindo. Em algum tempo, o valor de parcela da saque vai ser mais barato do que as parcelas do Price. Qual decisão tomar? Depende do teu saldo orçamentário. Volta lá no passo número 1. Analisa qual que é o saldo do seu orçamento. Historicamente, você faz sobrar quanto dinheiro? Ganha 10, gasta 8 no exemplo, então você tem 2.000 de saldo orçamentário. Nunca comprometa esses 2.000 com parcela, porque se qualquer coisa mudar e vai mudar, você se endivida, perde o que você pagou e seu imóvel vai leilão. Então toma muito cuidado com isso. Se você analisou que o seu saldo orçamentário hoje só comporta a Price, para que tenha ainda uma gordura ali de 10 a 20% do seu orçamento, mesmo pagando aquela nova parcela, então você vai pela Price, porque seria a sua única opção que encaixaria no seu bolso, já que você precisa fazer esse financiamento. Se no seu saldo orçamentário encaixar a tabela saque, geralmente é mais compensativo, porque no começo, que você está mais empolgado, que você ainda está mais determinado a comprar aquele imóvel, você vai ter um comprometimento do seu orçamento um pouquinho menor, mas conforme os meses e os anos vão passando, aquilo vai diminuindo, vai gerando mais fôlego para você, vai começando a sobrar um pouco mais de dinheiro, ao passo que em algum momento aquelas parcelas da saque serão menores do que da Price. Então simule nos dois cenários e entenda qual é a sua capacidade de pagamento. Se encaixar a saque, geralmente é o melhor negócio. Passo número 3, a regra dos 30%, tá? É 100% a mesma regra? 100% dos casos? Não, mas na maioria dos casos é. No seu caso, provavelmente é. O que você vai ter que fazer? Nunca faça um financiamento imobiliário que comprometa mais de 30% da sua renda. Nós aqui no escritório, no Reset Financeiro, nós atendemos centenas de pessoas, planejamento financeiro, planejamento de investimentos, pessoas super endividadas, as pessoas ali que ganham 15 mil e mês que vem tem que pagar 150. A gente assume essas responsabilidades, negocia essas dívidas, enfim. Repactuação de dívida, etc. A gente lida com isso todos os dias. Eu posso garantir para você, quando você faz um financiamento imobiliário que compromete mais de 30% da sua renda total familiar, a chance de você ter problemas financeiros é muito alta. Então, se você ganha 10 mil, de maneira nenhuma comprometa com o pagamento do seu imóvel, seja aluguel ou financiamento, mais do que 30%, mais do que 3 mil reais. Se você ganha 20 mil reais, não faça um financiamento imobiliário de mais de 6 mil reais por mês. De jeito nenhum. Nem saque, nem Price. Porque esse autocomprometimento aqui de mais de 30% com apenas uma das categorias de despesas, de dezenas que a gente tem durante o mês, pode acreditar. Hoje pode não te dar problema, mas vai te dar problema lá na frente, então nunca comprometa mais do que 30%. Passo número 4, juros comportamentais. Você tem que ter noção de que o teu comportamento, as tuas emoções não podem te levar a pagar maiores juros, porque essa conta pode parar de fechar um dia. Não é incomum aqui pra gente, nos nossos atendimentos, casos de pessoas que dizem: mas por causa da minha família, que geralmente tem uma casa muito boa, quando eu saí, fui casar, eu tive que comprar uma casa à altura. Todo mundo que eu conheço mora em determinado bairro, então eu tenho que morar naquele bairro também. É a casa dos meus sonhos, então eu preciso morar naquela casa. Tudo bem, essa casa pode ser a casa dos seus sonhos, mas não é só a casa dos seus sonhos agora. Talvez não esteja a hora de você realizar esse sonho, porque esse sonho de hoje pode se tornar o seu pesadelo de amanhã. Então tome muito cuidado com pressão familiar, pressão comportamental, ou o seu cérebro te dizendo que você precisa, que a sua oportunidade é essa, que você não vai ter oportunidade como essa.
Isso é uma ilusão, isso é um viés comportamental. As oportunidades vão aparecer, depois vão aparecer de novo, depois vão aparecer de novo. E quanto mais saudável financeiramente você estiver, mais aberto e mais propício a agarrar boas oportunidades você estará. Essa casa que estão te oferecendo, que você está pensando em comprar, não é nem a primeira casa a ser vendida e nem a última que será vendida no mundo. Pode ter certeza absoluta. A sua paz vale muito mais do que isso. Se você precisa tomar uma decisão de financiar um imóvel agora e pensa que tem que ser aquele imóvel, ele pode ser, e você se esforçar ao máximo, se comprometer, tomar uma decisão errada para conseguir alugar aquela casa, essa decisão emocional vai te trazer um grande prazer no curto prazo, mas que depois vai cair num fenômeno chamado de adaptação hedônica. A adaptação hedônica é um fenômeno comprovado pela Universidade de Stanford nos Estados Unidos alguns anos atrás, que mostrou que, mesmo de maneira anatômica, o seu corpo responde diferente a alguns estímulos de quando você acaba de comprar uma coisa ou vários meses depois. Exemplo, sonhei a vida inteira com essa garrafa aqui de tereré, para eu tomar meu Teles geladinho, cheio dos adesivos aqui de tererezeiro e tal, é o meu sonho. Depois que eu compro essa garrafa, nas primeiras semanas, toda vez que eu utilizar essa garrafa, eu vou ter uma resposta emocional, até mesmo hormonal, de grande satisfação e prazer, porque eu tenho essa garrafa aqui. Só que depois de algumas semanas eu já uso ela no automático, depois de alguns meses eu já estou olhando para outra garrafa, só que aquele dinheiro que saiu para comprar isso daqui não voltou para o meu bolso. Só que o prazer que eu tinha no começo, ele vai decrescendo, ele vai caindo. Então esse imóvel dos sonhos que está na sua mente hoje, eu acredito que pode ser seu imóvel dos sonhos, mas você precisa levar vários pontos em consideração, inclusive que o grande prazer e satisfação que você vai ter de morar nele, inicialmente, é muito alto, mas isso vai diminuindo. Só que as suas parcelas do financiamento continuam, as suas dívidas continuam. Enquanto mais apertado você estiver, mais rápido a satisfação e o prazer que você tem de morar naquele imóvel vai cair. Você já deve ter passado isso com um carro novo, que você queria muito e tal. Pô, sensação nova, quando eu troco a marcha, o cara super legal. Meses depois, você entra no carro, dirige de maneira automática, esquece que você está de carro e só presta atenção em você entrando do carro e só vê depois você descendo do carro no seu destino. Você nem percebeu o trajeto mais. Por quê? Adaptação hedônica, algo que era muito prazeroso no começo, você ainda continua tendo a dívida daquilo, mas o seu prazer vai caindo. Então, saiba que isso não é se vai acontecer com você, é certeza que acontecerá. Coloque isso também na conta na hora de tomar a sua decisão. Passo número não sei qual, acho que 5. Se não for, corrige aqui. Eu tô fazendo no freestyle aqui. Passo algumas coisas aí que você precisa barganhar. Haja como negociador, tá? O que é agir como negociador? Você pega, faz uma simulação de financiamento em um banco, leva em outro aquela simulação de financiamento, tenta uma proposta melhor. Pegou do outro que melhorou, leva em outro banco aquela proposta de financiamento. Negocia. Fala, gerente, ó, eu tô com essa proposta aqui, como que eu consigo fazer? Eu levo em outro banco, eu levo em outro banco. Dificilmente, para não falar impossível, de conseguir uma proposta melhor do que a da Minha Casa Minha Vida, porque tem subsídio governamental, então o governo paga uma parte dessas taxas, tem ali uma redução na taxa de juros por causa do incentivo, a primeira moradia, etc. Então, se você já não tem mais opção, ou por renda, ou por outro imóvel, de alcançar o financiamento pela Minha Casa Minha Vida e tem que fazer por outro modelo de financiamento, não feche contrato antes de finalizar, no mínimo, em 3 bancos. E sempre vai no segundo banco munido das informações da simulação do primeiro banco e começa a fazer essas barganhas. Porque no segundo gerente ele pode falar, se você tiver um cartão de crédito, mais isso e aquilo, eu posso te dar uma taxa menor. Faça essa conta, entenda se aquilo faz sentido, porque eu posso ter um custo maior com cartão de crédito que sei lá o quê e que não compense fechar naquele segundo banco que compense no primeiro. Ou não, pode ser que compense, eu ativo algumas outras coisas para aumentar meu relacionamento com aquele segundo banco e assim eles me oferecem uma taxa menor, o que pode cobrir ainda assim, mesmo com os outros custos, pode ficar ainda mais barato que o primeiro. Então depende muito, negocie e analise. E aqui vem uma dica bônus dentro desse passo. Leve com você um consultor financeiro, tá? Não estou vendendo meu peixe aqui, provavelmente não vai ser eu não vou no banco com ninguém para ajudar a escolher melhor contrato de taxa, de sei lá o que, esquece. Então não estou vendendo meu peixe mesmo, nem se você me ligar e me quiser me contratar, não vou. Mas tem consultores que vão fazer esse tipo de atendimento, pesquise. Vai lá no Get Ninjas e pede, vai no Google e pesquisa consultor financeiro, vai em algum lugar, pede algum consultor para te acompanhar nessa simulação, para te acompanhar nessas negociações com o banco. Por quê? Vamos supor que você está financiando um imóvel de R$500 mil, tá? E esse consultor te ajude a tomar uma decisão 2% melhor só. Ele te cobrou R$1.000 para te acompanhar nos bancos. É um exemplo. Porra, André, R$1.000? Tá querendo me fuder e tal? Presta atenção, faz conta, haja como um investidor.
Pega lá os R$1.000 e faz essa conta. Se ele te ajuda a tomar uma decisão 2% melhor, só isso. Nesse imóvel de 500 mil que você está financiando, pagando o dobro dele aí ao longo do financiamento, vai para um imóvel de mais ou menos 1 milhão, talvez até um pouco menos, depende da taxa. 2% disso, a gente está falando de R$20 mil de economia. Só isso. Um pequeno ajuste no contrato, R$20 mil a mais no seu bolso. Então, como é um financiamento, é uma decisão muito grande para muitos anos, pequenos ajustes vão gerar um impacto muito grande. Então, vá sim com um consultor financeiro que vai te ajudar a tomar decisões melhores. Passo número 6. Não abra mão de proteção financeira. O que acontece muito, tá? Nós já vimos vários casos aqui. A pessoa tem lá o dinheiro para pagar a parcela, tem dinheiro para pagar 2 parcelas do financiamento. Essa pessoa paga a parcela do mês, vai lá e antecipa a última parcela do financiamento. Ah, André, isso é genial porque tira os juros. É burrice. Na maioria dos casos é burrice. Eu vou te falar por quê, tá? Primeiro, se você não tem uma reserva financeira sólida construída, um dinheiro que cubra seu custo de vida ali em 6 a 12 meses, aplicado num investimento líquido que você pode resgatar a qualquer momento e super seguro, não antecipe parcelas. Eu já tive dezenas de atendimentos aqui com pessoas com problemas gravíssimos financeiros por causa disso. Por quê? Hoje você está empregado, amanhã pode não estar. Hoje você pode ter as suas despesas controladas, amanhã pode ter um problema de doença na sua família, em alguém que você conhece, o seu carro pode dar PT, a sua casa pode ter um vazamento grande que você tem que mexer na estrutura, seu filho pode ter que trocar de escola, você pode ter que se mudar em cima da hora, pode acontecer alguma coisa no seu emprego, redução de renda, perda de renda. São milhares de variáveis o que pode acontecer com você ou com alguém próximo a você que vão transformar a sua vida financeira do dia para a noite. E aí, depois de alguns anos, aconteceu um grande imprevisto, você não tem como pagar a parcela do mês. Ah, mas não tem problema, eu não consegui pagar essa parcela porque eu já antecipei 50 parcelas lá, porque todo mês eu antecipo. Isso é seu. O banco vai falar exatamente isso com você. Você antecipou as últimas parcelas. A parcela desse mês, amigão, não foi paga. Não interessa se eu paguei as 50 últimas. Se essa parcela aqui eu não paguei 1, 2, 3 vezes, seu banco pode ir a leilão. Seu banco não. Seu imóvel pode ir a leilão. Então preste muita atenção. Só antecipe parcelas para quitar mais rápido, para tirar os juros do seu contrato, que vai sim reduzir o montante que você vai pagar no financiamento, depois de ter uma reserva financeira construída. É por isso que lá no primeiro passo, onde você conhece o seu saldo orçamentário, você não pode de maneira nenhuma comprometer todo o saldo do seu orçamento com a parcela do seu imóvel. Sempre tem que sobrar uma gordurinha para você investir aquele dinheiro todos os meses, seja numa CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic, que são investimentos ultra simples, super seguros, vão te render juros compostos diariamente para você ir fazendo a construção de reserva aqui, enquanto você vai pagando as parcelas do seu empréstimo aqui. Depois que a sua reserva já cobre 6 a 12 meses do seu custo de vida, agora sim você pode ter a opção lá de ir antecipando essas parcelas aqui, porque é muito caso que chega aqui pra gente de pessoas que anteciparam 50 parcelas, mas está a um fio de perder o imóvel, esse imóvel é leilão. Então, toma muito cuidado com isso. Quer uma simulação, se no seu caso vale a pena financiar, alugar, enfim, simular quanto dinheiro que ele vai colocar no seu bolso, quanto que vai custar, se seria mais interessante isso, aquilo, como que eu posso tomar uma decisão melhor em simulações com resultados e números reais, vou ter que ter comentários aqui. Comente aqui, se a gente tiver vários comentários, eu não sei quantos comentários colocar como meta, porque o canal está começando agora, eu não tenho noção. 10 comentários que for. Manda esse vídeo para minhas tias aí e já dá esses comentários. Então comente se não tem 10 aqui ainda, faz o favor de comentar. Se tiver 10 comentários aqui, eu gravo uma parte 2 de como planejar o seu financiamento imobiliário e lá eu venho com prática. Eu vou começar a compartilhar a tela do meu computador com você, começo a fazer conta e te mostrando, ó, se alugar, você constrói isso, se financiar, constrói isso e aquilo mais. Que aí o vídeo não fica tão extenso assim e eu te mostro na prática, na tela do meu computador, como tomar essa decisão. Fechou? Mas leve em consideração todos os passos que eu te passei aqui, porque ele vai te ajudar a tomar decisões melhores. Não toma uma decisão burra, não toma uma decisão por impulso, porque você vai ter que lidar com essa decisão durante décadas da sua vida. Posso te falar isso porque eu quase entrei numa cilada quando eu tinha 18 anos de idade. Então, escapei por um triz. Não deixe essa cagada acabar com a sua vida financeira também. Preste muita atenção nesse vídeo. Se você gostou, se o conteúdo que eu trouxe aqui fez sentido pra você, você vai curtir esse vídeo aqui agora. Deixa o gostinho aqui. Deixa eu curtir aqui. Ativa o sininho para que nos próximos vídeos você seja notificado, né? Eu vejo o pessoal falando no YouTube aí que o YouTube não está mostrando para quem você segue, então se inscreve aqui, mas nem sempre você vai ver. Então ativa o sininho para você ser notificado. O próximo vídeo pode colocar milhares de reais no seu bolso, não perde. E compartilha esse vídeo também, sabe? Alguém que está querendo financiar, ou tem casa financiada, ou tem problema financeiro. Eu sei que um monte de gente ora as pitangas de dinheiro com você direto, isso acontece o tempo inteiro, o Brasil tá tudo fudido.
esse vídeo para alguém, você vai ajudar essa pessoa também. E é isso aí. Valeu, tchau, obrigado.